Bom dia. Então hoje eu vou falar rapidamente do experimento da dupla fenda. Então inicialmente na mecânica clássica a gente sabe que se a gente tiver uma onda que se propaga em direção a um obstáculo que possui duas pequenas passagens, essas passagens elas vão dar origem a ondas que vão se propagar após o obstáculo e eventualmente elas vão interferir. De tal forma que num anteparo atrás desse obstáculo eu vou ver um padrão típico de interferência. Um máximo central, um mínimo, um máximo um pouco menor, um mínimo, um máximo um pouco menor. E do outro lado também. Então isso é muito bem característico de ondas de uma forma geral. Onda sonora, onda de água, onda eletromagnética. Então a luz se comporta exatamente dessa forma. Com a mecânica quântica, o que aconteceu é que, se agora a gente tiver partículas ao nível microscópicos, como os elétrons, e eu tiver aqui novamente um anteparo com pequenas passagens e jogar, isso aqui é um canhão de elétrons. Canhão de elétrons. Então se eu jogar esses elétrons nessa direção, então o que a gente vai ver no anteparo atrás é novamente um padrão de interferência com um máximo central aqui, um mínimo, um máximo um pouco menor, um mínimo, um máximo um pouco menor, e no outro lado da mesma forma. Então, é como se os elétrons se comportassem nesse experimento como se fossem ondas. Então isso mostra o comportamento ondulatório da matéria, pelo menos ao nível das dimensões dos elétrons. Okay? Então isso é um fenômeno bastante interessante e para explicá-lo a gente vai precisar admitir que existe amplitudes de probabilidade, que estaria de certa forma associada à função de onda, que deve ser complexa, deve ter um valor complexo. Então vamos ver isso. Então vamos ver como a explicação para esse fenômeno exige que essas amplitudes de probabilidade sejam números complexos. Então imaginemos novamente o experimento. Eu vou agora colocar ele aqui de lado. E aqui eu tenho o canhão de elétrons, novamente. Tá? E eu vou admitir que ele sai da origem, que eu vou chamar S, passando por uma das fendas e atingindo um determinado ponto aqui. Então, vou chamar esse ponto aqui P, esse ponto aqui F, o ponto final, e esse ponto aqui, e também vou admitir que ele pode vir aqui por essa segunda fenda, eu vou chamar a fenda B, e atingindo o mesmo ponto final F. Só que eu vou colocar o F aqui em minúsculo, tá? Então, eu posso supor que existe uma amplitude de probabilidade do elétron passar por essa fenda P, que ela vai ser dada por, eu vou chamar A de S a F. Essa amplitude vai ser o produto da amplitude de probabilidade do elétron sair de S até P, a SP, vezes a amplitude de probabilidade do elétron sair de P até F, a PF. Ok? E passando pela fenda B, então eu vou ter
também uma amplitude de probabilidade. E aqui eu vou botar um índice P e aqui eu vou botar um índice B, que é igual a SB vezes a BF. Ok? E eu sei que quando eu olhar ao longo desse anteparo, eu vou ter máximos e mínimos, porque isso é uma coisa da experiência. Ok? Então, a amplitude total do elétron chegar em F, passando pelos dois orifícios, ASF, vai ser ASP, APF, mais SB, desculpe, ABF. Muito bem. E obviamente a probabilidade final dos elétrons chegar nesse ponto F, saindo de S, passando pelos dois orifícios, vai ser simplesmente o módulo quadrado, usando a interpretação que nós vimos na mecânica quântica para a função de onda, A de SF ao quadrado. Ok? Muito bem. Vamos chamar essa amplitude, para facilitar o manuseio dessas amplitudes de probabilidade, vamos chamar de essa aqui de W, e essa aqui vou chamar de essa outra amplitude de V. Okay? Então isso aqui é um número complexo, estou admitindo que é um número complexo, isso aqui também é um número complexo. Então, a gente lembra que uma representação interessante para os números complexos é um diagrama no qual a gente coloca o equivalente real ao longo do eixo X e o equivalente imaginário puro ao longo do eixo Y. Então, vamos admitir que W é igual a alfa mais beta I. Né? Então, vamos imaginar aqui um alfa e um beta aqui. Ó. Então, isso é a representação desse número complexo W, que equivale à amplitude de probabilidade do elétron sair de S, passando por P e chegando a F. E o V, eu vou chamar de gama mais delta I. Um número complexo, tem uma componente que eu vou chamar aqui gama, e aqui é delta. Então eu vou representar esse número complexo V por esse ponto. Ok? Observe, pessoal, que nesse diagrama bidimensional eu também posso representar vetores. Eu poderia imaginar um vetor aqui, ó. Um vetor W, com esse tamanho, que vai dar origem até o ponto representado pelo esse número complexo W, e poderia também imaginar um vetor V, que sai da origem e vai até o ponto V, o número complexo. Ok? Então vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou desenhar novamente esse diagrama aqui de uma forma maior e mais clara, para a gente fazer uma dedução importante, que é a seguinte. Então, eu tenho esse vetor W, que está indo da origem até o ponto caracterizado pela letra
pelo número complexo W e tenho o V aqui. Então a gente sabe do cálculo vetorial que a soma desses dois vetores, eu coloco a extremidade inferior do vetor W na extremidade posterior do V, e é um vetor paralelo, né, que é o W. E o vetor resultante é esse aqui, ó. Isso aqui é W mais V. Beleza? Observe que interessante. Esse tamanho aqui é V. Esse tamanho aqui é W. E esse tamanho, claro, é W mais V. Mas, se eu imaginar aqui um ângulo θ, esse tamanho aqui é W seno de θ. E esse tamanho aqui é o quê? W cosseno de θ. De tal forma que o tamanho W mais V, W mais V, é igual a V mais W cosseno de θ, W mais V ao quadrado, desculpem, W mais V, mais W seno de θ ao quadrado. Por quê? Porque aqui, ó, isso daqui forma um triângulo retângulo. E aqui eu estou utilizando exatamente o teorema de Pitágoras. De tal forma que agora, ó, que coisa interessante. Que o W mais V ao quadrado é igual a V2 mais W2 cosseno ao quadrado de θ mais 2W V cosseno de θ mais W2 seno ao quadrado de θ. Então esse termo aqui vai dar, colocando W2 em evidência, vai dar V2 mais W2, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, mais 2WV cosseno de θ. Ora, o que é esse termo aqui, W mais V ao quadrado? É a soma das amplitudes. Então é a probabilidade do elétron chegar no anteparo passando pelos dois orifícios. Então se ele passa pelos dois orifícios e eu estou admitindo que as amplitudes não são reais, ou seja, são associadas a números complexos, então eu vou ter que a probabilidade vai ser igual a W2 mais W2 mais 2WV cosseno de θ. Então esse termo aqui, admitindo que o W e o V sejam as amplitudes de probabilidade e sejam números complexos, ele responde pela interferência quântica. Então é por isso que os elétrons interferem de certa forma e produzem o padrão de interferência típico de uma onda no anteparo. Então, até o próximo.